Senhoras e senhores, muito boa tarde. Passamos agora então para a segunda conferência internacional deste dia, com o tema Desenvolvimento de Carreiras na Nova Ordem Mundial. Convidamos para subir ao palco a coordenadora dos trabalhos, a administradora Cláudia de Sales Stadlober, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Convidamos também para subir ao palco o nosso ilustre conferencista, Alberto Cabreira, dos Estados Unidos da América. Dr. Cabreira é professor titular de ensino superior da Universidade de Wisconsin, em Madison, Penn State University, SUNY Albany e Arizona University. Seus interesses de pesquisa incluem o impacto da universidade sobre os estudantes, a escolha da faculdade, experiências em sala de aula, as minorias no ensino superior e os resultados da faculdade. Dr. Cabreira atuou no Conselho de Administração de Acesso de Rede Nacional de Faculdade, bem como nos conselhos editoriais da revista Educação Superior, Análise de Ensino Superior e Pesquisa no Ensino Superior, e também da revista Complutense de Educação. Ele trabalhou com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com a Universidade Federal de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, no desenvolvimento de indicadores de desempenho para a avaliação em sala de aula de práticas de ensino e aprendizagem dos alunos entre estudantes universitários brasileiros. Lembramos que no material recebido no credenciamento há um formulário específico para perguntas que devem ser formuladas por escrito durante a apresentação e repassadas às nossas recepcionistas no salão. Passamos então agora a palavra à nossa coordenadora dos trabalhos, Cláudia Stadlober, para conduzir os trabalhos desta conferência. Boa tarde a todos e a todas. Professor Dr. Alberto Cabreira, é uma grande satisfação no nosso evento recebê-lo. É uma honra poder lhe ouvir nesta tarde. A gente tem um grande compromisso, Dr. Cabreira. Além da sua apresentação, é manter o pessoal acordado, né? Que depois do almoço a gente sabe que o compromisso é maior. Mas, com certeza, já lhe conhecendo de algum tempo, tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir essa tarefa, porque teremos uma bela explanação sobre o desenvolvimento de carreiras. E, de imediato, então, vou passar para o Dr. Alberto Cabreira para fazer a sua explanação. E, ao final, nós teremos, então, um tempo para os questionamentos. Professor Cabreira, fique à vontade. Dr. Cláudia de Sales. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e vai ser um desafio para todos vocês hoje. Disseram vocês que no final vocês vão falar duas línguas. Portunhol é uma delas, Spanglish e algum tipo de inglês, espanhol também. Então, várias línguas. Quando a Cláudia me pediu para fazer uma apresentação para vocês sobre como as universidades dos Estados Unidos estão desenvolvendo, foi um desafio. Tenho que confessar que passei 3 meses tentando pensar como articular a minha apresentação para vocês. E a razão é porque não é uma tendência particular, não tem uma forma de passar para vocês como está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu pensei que em frente de pessoas muito inteligentes, empresários, vocês são responsáveis por criar oportunidades, expostos a inovações, e vocês estão sempre procurando dados e tendências. Então, eu sei que leva tempo para entender isso, e por causa disso o que eu tento fazer é focar quais são as tendências que estão afetando a educação superior ou educação secundária no meu país. Existem muitas tendências nos Estados Unidos que estão afetando a forma como ensinamos na educação superior. E uma delas é o fato de que entre jovens, eles estão muito acostumados com a tecnologia. A tecnologia foi incorporada por eles
com a velocidade da luz, ele sabe como operar os telefones, iPads. Eles podem olhar o iPad e o telefone ao mesmo tempo, pode vê-los caminhar na universidade e se comunicar com os amigos. E com o seu computador, ao mesmo tempo, são capazes de focar no curso. A outra tendência é o uso de livros eletrônicos, os e-books, ou livros eletrônicos. Isso também tem algumas tendências para eles aprenderem. Uma forma que está afetando a educação é como a tecnologia está sendo recebida e usada pelas pessoas que estão estudando. A outra tendência é o que as universidades estão fazendo. Como eles estão mudando e usando a tecnologia cada vez mais. E depois existe uma outra tendência que foi apresentado para você esta manhã pelos os palestrantes sobre o uso de tecnologia ritual. A gente chama de educação master e ritual. Para muitos administradores e políticos, é bem-vindo e é visto como salvador dos problemas que estamos enfrentando na educação. E existe uma outra tendência que está acontecendo há um mês atrás, no século, no Pacífico, o que os Estados Unidos estão olhando agora, o que os universitários estão prestando atenção. E não há dúvida que na China, na Índia, na Tailândia e outros países do Pacífico são o foco de atenção para as nossas universidades. E para todas essas coisas, temos que adicionar a transparência e accountabilidade, que as universidades são responsáveis para os pais, os estudantes e as organizações e toda a clientela que a universidade deve responder. Então, eu sei que é muita informação e eu acredito que a Cláudia vai me dizer quando parar. Então, eu me desculpo se eu não conseguir cobrir todos os tópicos. Eu sei que é muito difícil, eu estou derretendo. E eu venho de um lugar frio e eu estou suando. É uma tortura. E eu tenho essas luzes. E essa barriga. Eu sei que não fica bom na televisão, mas de qualquer forma, eu tento. Isso é um fato, é verdade que os alunos universitários usam tecnologia. Isso é um fato. O problema é por quê e por que propósito eles estão usando a tecnologia. Eles estão usando muito. É estimado que cerca de 51%, mais da metade dos alunos, passam de 1 a 5 horas usando o computador, o iPad, o iPod e os iPhones. E a grande parte deles, 21%, passam de 6 a 20 horas por semana. Isso é muito tempo. Bom, isso é verdade. Eles usam tecnologia e passam tanto tempo. Nós temos uma solução. Nós podemos entregar a educação dessa forma. Para fazer isso, nós temos que entender para que propósito eles estão usando essa tecnologia. Usando para aprender, para inovar, ou usando para ler livros, ou para aprender novas ideias, e a resposta é não. A resposta eles estão usando para falar uns com os outros, para estar em contato com as famílias, para comunicar com novos amigos, para manter em contato com as mudanças que estão acontecendo. E a proporção deles que comunicam com os professores são para coordenar o dever de casa é pequena. Menos de 39% dessa comunicação está ligado ao dever de casa, menos de 10% e menos de 16% está relacionado a interagir com professores. Então, deixa eu pausar por um momento. Novamente, eles estão usando muita tecnologia. A pergunta é, não é quanto tempo eles passam, mas por que eles estão usando? Existe alguma evidência aqui que eles estão usando para aprender? Para mudar? Para inovar? Não. O outro componente é a atitude
que os estudantes têm com relação aos livros. Eles gostam. Bom, eles estão comprando, mas um quarto deles estão comprando. Significa que muitos deles não estão. A maioria não está. Entre esses que estão usando, estão muito felizes com os livros. Então, deixa eu explicar. O que foi encontrado aqui. Eles gostam de usar tecnologia, mas eles não usam para aprender. E quando estão usando, eles não gostam muito em termos de e-books. Então, pensando o que isso significa para o marketing, para a empresa que está sendo estabelecida, que abordagem e que usos estão sendo usados aqui. Por outro lado, a gente também sabe que as universidades estão mudando e usando plataformas eletrônicas. E estão investindo nisso. Como você pode ver, estamos usando tudo. Estamos tentando usar o iTunes, o YouTube, o Twitter, o Facebook, para nos comunicarmos com os alunos, empresas e todas as pessoas interessadas na universidade. Existe um grande crescimento nas universidades. Universidades de primeira linha que estão usando isso. Nós também, as universidades estão engajadas em colaborar com as empresas que desenvolvem software para criar plataformas e para melhorar o ensino. E existem novos desenvolvimentos do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Harvard. Estão trabalhando agora com uma empresa para desenvolver inteligência artificial que possa possibilitar os alunos planejar cursos, comunicar uns com os outros, baixar material de cursos e ter conferências entre eles e com os professores. E a tendência continua. As universidades do meu país estão usando muito esse material que antes era usado nas bibliotecas para fazer cópias. Não usamos mais cópias. Todos os materiais são baixados no computador e são baixados. Estão em PDF. Novamente, isso economiza e possibilita que eles tenham esses materiais. Coisas que não podíamos fazer antes. Isso está melhorando também, permitindo os professores e pesquisadores e estudantes a comunicar entre nós, numa forma que não costumávamos fazer antes. Então, em tudo isso, a educação ritual pode ser um fator de inovação. O censo que foi feito entre 1.250 pessoas, jovens, para saber sobre as percepções e as relevâncias da educação virtual. Apenas poucos deles consideram que isso foi um bom investimento, que isso valeu a pena o dinheiro gasto. E um terço deles diz que foi boa escolha em termos de curso e eles poderiam vender. Então, novamente, os números não são grandes de como eles estão usando para planejar os cursos ou na sua faculdade. Os administradores de universidades estão relatando que cada vez mais eles estão considerando aprendizado virtual como um ponto importante na sala de aula. Você pode ver um crescimento na primavera de 2014 e 2010. São muito importantes e administradores nas universidades estão relatando que estão considerando educação virtual como parte do plano estratégico. Essas tendências, digamos que tudo leve à educação virtual, pelo que eles falaram para você esta manhã, existem novas tendências que trazem coisas boas para nós, isso é verdade. Existem alguns problemas para se fazer isso. O problema principal é que, apesar de todas essas coisas que vocês ouviram, da mídia, da TV, dos jornais, na verdade, quantas pessoas estão fazendo cursos online? Você pode ver que eles estão seguindo a tendência.
Muitas pessoas gostam de ir à universidade, gostam de ir a esses lugares. Poucos estão se matriculando em educação virtual para ter os seus diplomas. Você pode ver esse espaço, essa diferença entre os que vão num local físico de universidade e os que estão procurando uma graduação em casa no computador. Um outro desafio é a preocupação que existe entre diretores e administradores com relação aos funcionários. O valor do diploma que é dado através da educação virtual. Apenas 36% dos administradores disseram que os funcionários valorizam isso. Por outro lado, a preocupação dos administradores é confirmado pelos funcionários eles mesmos. Eles ainda valorizam mais os diplomas em universidades tradicionais comparado aos virtuais. Então você pode ver que existe um grande espaço aí entre o que a mídia diz, que nós estamos mudando, fazendo tudo isso, e o que é a realidade. E a principal diferença é os funcionários. Eles ainda valorizam mais os diplomas das universidades tradicionais. Além disso, vocês têm outros clientes. Os principais clientes são os alunos. Então, o que os alunos dizem? As crianças entre 18 e 24 ainda estão qualificadas em universidades virtuais como boas, mas não tão boas quanto as tradicionais. Você pode ver no gráfico, pode ver que 52% desses alunos ainda relatam que ir a uma universidade é um bom investimento ou oferece boa educação. Comparado aos que vão à universidade virtual, apenas 22%. Então, existe uma grande disparidade entre o que os empregadores dizem e os clientes querem. E essa disparidade pode fornecer incentivos para os administradores de universidades para ter recursos e gastar dinheiro em universidade virtual. Esse é o fim da história? Não, tenho mais. Entretanto, oportunidades em potencial para a educação virtual, estamos descobrindo cada vez mais que as pessoas valorizam mais ter competências e habilidades para os empregos e os diplomas. Então, traz a pergunta: podemos mudar a educação virtual para fornecer competição que forneça às pessoas segurança e bons empregos, carreiras e oportunidades? Eu posso ver aí um potencial para a educação virtual. Mas isso ainda é um longo caminho. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um problema. Por muitos anos, nós estávamos no topo da lista. O país que produzia mais diplomas do que qualquer outro país junto. Entretanto, ultimamente, nós estamos atrás de outros países, como vocês podem ver. Em 1998, nós fomos o número 3 na produção total de diplomas em educação superior. Até 2013, nós estamos qualificados no 12º lugar. Outros países estão nos acompanhando, se não ultrapassando. Um país que está na frente de todos é a Coreia. Então, a outra tendência que eu falei para vocês, com o presidente do século do Pacífico, olhe ao subtítulo. E o mais recente artigo da Crônica de Educação a Europa ficou para trás. O que os indicadores estão nos dizendo? Que nós estamos abordando o século do Pacífico. As universidades,
O mais importante componente é da onde vêm os seus estudantes. Outro importante componente é aonde você envia esses estudantes. Outro é o número de acordos que as universidades desenvolvem com todas as universidades. Assim como se uma universidade está ou não criando outras sedes nos seus campos. E também em que medida as pesquisas estão colaborando com as pesquisas internacionais. Vamos ver o que acontece em termos de indicadores. Em termos de da onde vêm os alunos, se eu tenho que perguntar a vocês, você tem alguma ideia da maioria dos alunos internacionais vêm? De onde eles vêm? Nenhuma ideia? Vocês têm números? Da China, alguém disse. Próximo de 200 mil alunos. O crescimento na matrícula de alunos da China é espetacular. De 2010 a 2012, houve um crescimento de 3,4%. Então, pergunta, e os brasileiros? O que eles estão fazendo? Eles estão muito felizes aprendendo como jogar futebol. Em termos do tamanho desse país, a magnitude, vocês estão enviando 3.425 alunos para estudar com a gente. Você imagina quando se perde a oportunidade que você tem? A outra pergunta é, se o Pacífico é tão importante para vocês, Estados Unidos, eu prometo não usar jargões, eu me desculpo com o tradutor, você está enviando alunos para outros países. Você está enviando alunos para a China, certo? É recente? É o século do Pacífico. Aonde eles vão? Desculpe, eu pulei. A maioria deles vai para a Inglaterra. Então, nós estamos perdendo uma oportunidade. A China nem chega às 10 primeiras universidades. Outra questão é, que tipo de diploma os estudantes internacionais estão conseguindo no meu país? E o indicador principal disso é PhDs, porque eles são os que têm o conhecimento nas ciências, eles são os que criam novas ideias e que estão à frente para fazer publicações e pode servir, traduzir entre a prática e a tecnologia. Então, quais são os principais diplomas que os alunos internacionais procuram no meu país? Como você pode ver, os diplomas que eles dominam, principalmente, são de engenharia, seguido por ciências físicas e outras. A medicina também é um dos principais. 52% que procuram diplomas que são dados aos alunos internacionais, a maioria aos alunos internacionais. Por 150 diplomas, 52% vão aos estudantes internacionais. Então, de alguma forma, estamos produzindo engenheiros que vão trazer mudanças tecnológicas. E quem são eles? A maioria deles são chineses. Uma outra história que não estamos dizendo é que muitos desses chineses que recebem diplomas ficam nos Estados Unidos. E poucos vão de volta para a China.
qual é a posição relativa no mercado internacional com relação a atrair alunos internacionais? Bem, a gente ainda domina. Como você pode ver nesse gráfico, a produção total de alunos matriculados no país e a proporção dessa matrícula que faz o total de matrículas, por exemplo. 3% do total de educação no meu país é feito de alunos internacionais, comparado com no Reino Unido, 15% é de alunos de educação superior, são alunos internacionais. Mas e a Austrália? 21% vem de outros países. Não há dúvida de que outros países estão fazendo mudanças substanciais, incorporando novas estratégias para recrutar alunos internacionais, estão modificando a forma como recrutam e oferecendo acesso ao ICP para que eles venham ao país. E quando eles vêm para o país, eles oferecem a esses alunos mais apoio para que possam encontrar empregos e ficar no país depois que concluem o seu diploma ou continuar estudando. Felizmente, nos Estados Unidos, por causa de 2.001 colégios que temos, 9 de setembro, a gente restringiu o número de vistos para alunos internacionais virem aos Estados Unidos. Você viu isso? Parcerias, em termos de publicações. Esse é o mais recente informação de uma publicação feita em conjunto com pesquisadores de outros países. Você pode ver aqui que os pesquisadores chineses estão colaborando bastante com pesquisas dos Estados Unidos. Entre 2004 e 2008, 39.000 publicações foram colaboradas com pesquisadores do meu país e da China, comparado com outras parcerias. Eles estão em outros países. A colaboração com os Estados Unidos, em relação a, é o que se mantém com outros países. Outros indicadores que eu mencionei são parcerias estratégicas e universidades internacionais, especialmente universidades chinesas. É maravilhoso como os chineses, quando vêm para as nossas universidades, eles vêm em grandes números, são agressivos. Não existe um tópico ou assunto que eles não estão dispostos a discutir. Todos eles vêm de programas em conjuntos e pesquisas de colaboração até parcerias. Nada fica para trás nessa discussão. Como você pode ver, uma das principais universidades está criando centros de globalização. A Columbia University, que é muito influente, tem 7 centros, 2 na Ásia, 2 no Oriente Médio, 2 na América Latina, e a Washington University também está celebrando as mudanças e um trabalho conjunto com o Chile, a Holanda, a Turquia e o Brasil. Um outro indicador dessa relevância, da relevância do Pacífico, pode ser vista em termos de investimento e pesquisa. Em termos de... Estou me confundindo o espanhol com o inglês, estou fazendo uma bagunça. O GDP. Qual país tem o maior investimento do produto interno bruto acima dos outros países? Não é a China, é a Coreia do Sul. E mesmo que a China está trabalhando nisso, outros países estão investindo. De acordo com um relatório feito por um economista,
the Netherlands, da Holanda, investing eles não estão investindo tanto. 40% of what they invest 40% do que eles investem things such as going to travel, é usado para trabalhar ou ir a conferências, viajar, passar a noite no hotel caro. even they are trying to innovate. Eles estão tentando inovar, mas a inovação não é tão boa assim. They have increased the Mesmo que eles tenham aumentado o número de parceiros, só uma parte desse pode ser considerado inovador. A China pays more in paga terms of the use mais of patents em termos de than what he patentes gets in do que terms ele of patents he recebe produces. das patentes que produz, os parceiros que produz. Korea, on the Mas a other hand, Coreia, por outro lado, está dominando dominating technology. a tecnologia e o software de uma forma muito rápida, inacreditável. E eles são capazes de fazer mudanças, incorporar isso no mercado, Companies are doing. e mesmo as empresas americanas estão fazendo isso. Então, o principal país nessa equação é a Coreia. In all of this, Em tudo isso, also present demand também existe uma demanda em termos de o quão confortável é essa empresa para a sociedade. Como eu estou de tempo? Do I still have time? Eu ainda tenho tempo? Very good. Ok. Some of the most Algum das tendências mais importantes é o aumento dos custos, education o que está fazendo o acesso quase impossível para algumas empresas de baixa renda. to that is E com relação a isso, education, o acesso igualitário à educação mais alta, a estratificação de renda and lack of persistence in e a falta de persistência na faculdade. Em consequência, não surpreende que está aumentando a demanda to see what is para as universidades para ver qual o valor disso, que evidência existe de que os alunos aprenderam depois que se formaram. the impact of the Qual é o impacto da universidade em produzir citizens cidadãos que estão destinados agents of change. a fazer mudanças? What extent our E com college graduates que ponto esses estudantes estão adquirindo competências que possibilitem com que eles sejam incorporados na força de trabalho? in just 30 years, Em 30 anos, o custo da educação superior, ajustado pela inflação, cresceu, como você pode ver nesse gráfico, for both para ambos, private universities, universidades privadas e públicas. É muito caro. in terms of the proportion that it E a proporção que ele custa na universidade para a classe média, ele aumentou de 21% send your kid da sua renda enviar o seu filho para a universidade. Pense sobre isso. Você precisa ir até lá, dedicate lots of você precisa dedicar muitos recursos da família para enviar seu filho para a universidade. there is a growing concern Existe uma preocupação that the population of que a low população e o seu recurso econômico está sendo negado o seu acesso à educação superior. Esse caso mostra que o crescimento está em 3 grupos de renda: o mais baixo, o médio e o alto, na camada mais alta. Como você pode ver, mesmo o mais baixo participa, mas está caindo. This is a recent phenomenon Esse é um fenômeno recente for United States. que nunca aconteceu antes nos Estados Unidos. A educação superior costumava ser considerada uma oportunidade para todos, independente da renda da família, mas isso não acontece mais nos últimos 3 anos. Now you can see Agora você pode ver, em termos de universidades e a estratificação de renda, isso mostra que a maioria das pessoas que costumavam ir à universidade não vão mais. in spite of the fact that Apesar do fato de que a gente passa muito tempo fazendo pesquisa para como manter os alunos e formá-los, graduation rates have e as remained taxas de formaturas têm se mantido mesmo, não mudou for both para ambos, public universities. particulares e públicas. Private universities. Se você vai para uma universidade privada, você tem mais chance de se formar. So you will be surprised Então você não vai ficar surpreso in lieu of all these trends, que essa tendência, existe uma enorme demanda de parte do governo para associações de universidades e a mídia em massa, others empregadores e outros
tem uma What demanda. evidence is there? Qual é a evidência disso? Colleges and universities are Para os creating universitários, estão criando um bom ambiente para os alunos. Also, there is a high demand Também existe uma alta demanda para produzir informação que possibilite aos alunos fazerem boas escolhas quando vão à universidade. Deixe mostrar alguns dos esforços, tentando melhorar os sites, onde as pessoas podem acessar esse site para ter informação sobre diferentes universidades. E qual é a instituição, quanto custa, como você faz para se formar, quais oportunidades de ocupação, de trabalho. Existe um grande esforço em fazer essa informação acessível para todos os alunos universitários. Eu só estou lhe dando alguns exemplos dos mais importantes. 3 anos atrás, existe um assunto mostrado nesse livro que se chama academicamente Adrift. A história que segue, em 2.000 estudantes que foram para 24 instituições no outono de 2005. O que eles descobriram é que 45% dos alunos não melhorou a sua habilidade de pensamento crítico. Durante o 3º ano de universidade, 36% dos alunos melhoraram o seu aprendizado baseado no teste de CLA. Então, depois de todos esses anos, a pergunta é: o que aconteceu com eles? Existe uma preocupação de que os alunos não aprendem e não se desenvolvem. Também observa que existe uma grande diferença no padrão de alunos. Em 1961, 34% dos alunos estudavam no período integral, ou passava 30 anos. Em 2003, apenas 15% dos alunos passavam 30 horas por semana estudando. A mesma se observa numa queda com o número de horas passadas estudando em diferentes locais, diferentes cursos, comparado com 2003, 61 a 2003, você pode ver uma queda no esforço dedicado aos estudos. Os empregadores não estão demandando que a educação superior deve dar mais ênfase às seguintes áreas. 64% indica que é crítico para universidades produzir formandos com uma base moral, que podem tomar decisões éticas. 67% relatam que gostariam que os alunos que se formam trabalharem em equipes, habilidade de trabalhar em diferentes disciplinas. 71% estão pedindo que os alunos sejam inovadores, capazes de identificar informação. 78% querem alunos que possam fazer ambos, especializados e generalizados e poderem aplicar. Não só saber, mas aplicar esse conhecimento. E existe uma outra maioria que indica que eles querem pessoas que pensem criticamente. Um outro impacto de transparência é que as organizações podem fazer é que a habilitação universitária e outros em países da América Latina, isso é feito pelo governo federal. No meu país, é feito por associações. E uma associação importante, que é um líder nesse campo, é a Associação de Engenheiros, que chama EBET. E as principais competências que eles estão pedindo é que os engenheiros dominem, quando se formam, é poder aplicar matemática, tecnologia, ciências e serem capazes de conduzir experiências e fazer sentido dos resultados e decidir sistemas e processos complexos
e também fazer o marketing desses métodos other areas so that em todas essas áreas das empresas também. Serem capazes de identificar being able to state and e, being able to solve e problems resolver in engineering. problemas And na above área de engenharia. anything else, being able to E communicate. também poder comunicar em si. Isso é um principal importante que os empregadores encontram com os engenheiros, é que eles têm competência técnica, mas eles não se comunicam bem com o mercado ou com outros componentes da empresa. Let me just show you Deixe eu mostrar a vocês como isso trabalha com as competências dentro da engenharia. what you see here O que você vê is the aqui assessment program. é o programa de avaliação para a justiça criminal. They identify Eles identificam key competencies, 4 competências 4 principais, outcomes, 4 resultados que os formandos devem possuir. to identify Serem capazes de identificar termos, definições e usar no estudo da criminologia. Poder identificar as teorias, causas do crimes e os conceitos mais importantes nesse crime. Poder aplicar esses conceitos e, como você pode ver, as diferentes colunas, eles relacionam em quais cursos eles vão ser apresentados a esse tópico, em quais cursos eles vão expandir, em quais cursos o conhecimento vai ser reforçado. Então, todo mundo sabe, todos os membros do quadro de professores, quando ensinar como avaliar isso e provarem que isso teve uma mudança. Existe uma outra transparência importante que vem de fora dos Estados Unidos. Isso é da OECD. Agora, mesmo que você não esteja ciente disso, existe um esforço por parte dessa instituição para desenvolver um teste que possibilita que todos saibam quão competente e quão capaz é o nosso aluno formado. Isso é um estudo piloto agora e os membros dessa instituição estão implementando esse curso, esse teste até 2015 e vai estar disponível pelas instituições e pelos prefeitos também. No meu país, como eu já falei para vocês, existe uma organização pedindo pelos universitários criar uma cultura dentro do campus que possibilite que os alunos tenham esse conhecimento, que eles sejam socialmente responsáveis. E criar um ambiente que permita que os alunos possam refletir sobre essa responsabilidade como cidadãos. Em toda essa confusão, existe outra tendência acontecendo. Essa grande ideia, por que não temos universidades responsáveis pela qual é o sucesso desses alunos? E isso diz a você sobre a média de renda de alunos que se formam de várias universidades da Virgínia. E esse gráfico mostra, se você for para Jefferson College de Ciências, a sua média de renda é $26.000, comparado a, se você for a Hollis College, o que você faz uma renda de $26.185. Essa ideia que se chama próxima fronteira de avaliação. Qual é a precedência dos diretores e o que eles pensam? Como você pode ver, de cada um desses, existe uma preocupação de como vamos ser capazes de desenvolver alianças com a indústria e até que ponto os alunos são bem-sucedidos como indivíduos e profissionais e até que ponto podemos trazer uma igualdade entre conhecimento, um equilíbrio entre conhecimento, ao mesmo tempo ser capazes de trazer uma vida profissional bem-sucedida. Qual é a precedência? Há muito tempo, o presidente anunciou uma grande reforma, e a ideia de uma grande reforma, e era que
que o tempo chegou para que o governo federal pare de subsidiar as universidades que não produzem resultados. E como vamos garantir que eles produzam resultados? Como vamos fazer isso? Um deles é que agora eles vão oferecer a essas instituições, não vamos fornecer ajuda a menos que eles mostrem evidências de que eles se formam com índices aceitáveis. Até que ponto a proporção das matrículas é feita de alunos de baixa renda? Até que ponto os que se formam têm salários que permitam que eles tenham uma boa vida? E até que ponto, nesse programa, ou nessas regras, nós estamos pedindo para que eles assinem nos cursos tradicionais para que eles possam estar disponíveis para aumentar o acesso a universidades. E, finalmente, eles fornecem para estudantes que têm baixa renda para que faça isso em termos de performance acadêmica, que possam progredir e completar o seu curso. Então, trazendo tudo isso e essas tendências muito contraditórias, eu posso ver que as questões principais, não existe uma maneira de evitar. Existe uma demanda por parte dos políticos para usar e reduzir os custos das universidades. Os políticos veem isso como uma solução ao problema e acesso à educação superior. Existe uma ênfase muito grande para desenvolver conhecimento e habilidades de ordem mais alta. E também uma grande demanda para que os formandos sejam capazes, agentes de mudança social. Não há dúvida de que vamos continuar desenvolvendo essas conexões estratégicas com universidades internacionais, especialmente essas na China. Não existe forma de as universidades trabalhar sem fornecer evidências que tenham impacto nos alunos universitários. Existe também a busca para rápidos indicadores que poderia possibilitar os formadores de opinião para julgarem a qualidade da educação superior no meu país. E é provável que o uso de um teste, o CLA, seria usado para acessar a aquisição de conhecimento crítico. Com tudo isso, muito obrigado pela sua paciência. Eu queria lhe fazer um questionamento, porque sei que já conhece um pouco o nosso modelo brasileiro de ensino superior. Assim, conhece também como é o nosso sistema de avaliação, um pouquinho, pelo menos, com os sinais, com o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Superior. E queria poder te questionar um pouco e ouvir sobre a sua experiência de como que se dá essa avaliação dos egressos nos Estados Unidos e qual a sua percepção dos egressos de administração, em especial, que o nosso público aqui é mais formado por administradores e estudantes de administração. Para minhas respostas no que está ocorrendo no meu país, em termos da Escola de Gerenciamento e Negócios, tem formas de fazermos a avaliação, tem testes e treinamentos. Então, a gente julga a qualidade, a gente usa
uma avaliação dos empregadores, se eles estão felizes com os nossos alunos. A gente faz pesquisas com os empregadores. Em algumas universidades, alguns empregadores estão na diretoria. Eles estão encarregados para dar apoio à instituição. Eles estão altamente integrados nas faculdades de negócios e administração. De certa forma, eles dizem quais os tipos de competências necessárias para o mercado. Como que se desenvolvem as pesquisas e como que se tem acesso a esses egressos, como que se dá esse acompanhamento depois da formatura, que para nós hoje no Brasil isso é um desafio, muitas vezes os alunos se formam e perdemos totalmente o contato com ele. Some of the best universities, what they do, O que elas fazem, elas conduzem pesquisas de alunos. A gente tenta manter conexões com os empregadores para ver como as coisas estão indo. Então, essa informação tem um feedback para a universidade ou é mostrada nos websites. Isso varia de uma instituição para outra, mas as melhores práticas é ver quais as companhias que empregaram esses alunos e tentar comunicar com elas. As pesquisas e entrevistas também. Desculpe, eu estou trocando as línguas. Não sei mais o que estou falando, me desculpem. As universidades comunitárias fornecem diplomas técnicos e são muito bons. Porque, novamente, eles têm uma grande tradição em estar conectados com as empresas e organizações. Existe um outro grupo muito grande que chama Promptal Schools, que é muito perigoso. Eles cobram altas matrículas e eles são conectados com os empregadores, mas estamos descobrindo que eles produzem formandos em altos níveis e com um bom emprego. Por causa disso, em alguns esforços do governo, eles estão removendo ou tentando remover o apoio nacional a essas instituições. Tem uma questão que aqui no Brasil acho que tem sido um debate bem grande, que é a questão das aulas presenciais ou das aulas em ensino à distância. E o que você atribuiria pela procura mais do presencial em detrimento, em relação à aula em EAD? Eu gostaria de ter tempo para responder essas perguntas. É muito importante fazer pesquisas nessa área, mas eu posso dizer que essas pesquisas estão mostrando que as pessoas aprendem mais quando eles estão no contexto social. E uma desvantagem da tecnologia no aprendizado, principalmente em campos que são sociais por natureza, eles não produzem um ambiente onde as pessoas possam ter uma experiência prática. Não muitos alunos nisso estão aprendendo dessa forma. Eles não acham que possam colocar uso nisso da forma como eles procuram. Como eu mostrei antes, as pessoas gostam de estudar mais ou ter um diploma nas universidades tradicionais, mais do que nas universidades à distância. Aprendizado à distância. No meu país, é um país no qual os alunos devem escolher um curso quando são admitidos à universidade. Nos primeiros 2 anos da universidade, os alunos são permitidos explorarem muitas possibilidades. Muitos deles dizem que eles entendem que a faculdade é um negócio, mas eles só têm 2 anos para aprender sobre isso. Nós, nos cursos de mestrado, permitimos um mecanismo onde eles possam ter um conhecimento extra. Você fornece no seu termo, a gente chama de diploma, é um diploma. Para muitos dos alunos, eles têm esse conhecimento através do mestrado. Poucos alunos
quando eles vão para a universidade, eles sabem qual é o curso que eles querem realmente. Então, eles têm uma experiência, eles voltam para o emprego, e aí eles voltam para buscar a graduação no campo que eles querem se especializar. Não é surpreendente encontrar que muitos alunos que procuram um diploma de administração vêm de diferentes áreas. Educação, eles podem ser engenheiros, podem ser educadores, não necessariamente da administração. Então, o mestrado é uma forma que permite essa flexibilidade. Eu me lembro de uma pesquisa dos Estados Unidos que demonstra que os alunos com maior formação, com mestrado e doutorado, tinham uma melhor também empregabilidade, assim como melhor valor de salário, de recebimento. É verdade. O nível de empregabilidade entre os alunos universitários, a metade do que os alunos com 3% da última vez que eu verifiquei, 3 a 2% a índice de empregabilidade. E a razão para isso é que os empregadores, eles valorizam os funcionários que têm um curso universitário. Em alguns lugares, eles não precisam desse diploma, mas eles estão pedindo esse diploma mesmo assim. E um aluno que tem um diploma permite que ele seja mais flexível para diferentes posições no emprego. Não só pessoas que foram treinadas nesse campo em particular acabam fazendo esse trabalho, muito poucos. Obrigada. Temos uma pergunta aqui, doutor Cabreira, que é um desafio para os professores e acredito que em seu país também. Para nós aqui no Brasil tem sido um desafio muito grande, que é um questionamento sobre a dispersão que acontece nos meios virtuais. E pensando, a pessoa aqui que está questionando, o que se pensa em fazer para prender a atenção dos alunos na educação virtual? Porque às vezes tem aulas presenciais e aulas no ambiente virtual que são muito chatas. Então, como se trabalha com isso também no seu país? A gente tentou fazer e identificar que tipo de conhecimento e competência podem ser usadas nos meios virtuais. E para todas as competências que queremos aplicar, nós tentamos fazer perguntas na sala de aula. Então, é uma combinação de ambas. Nessas instituições que criam universidades virtuais, eles não são verdadeiramente virtuais, eles têm dois componentes. O componente do computador, no site, mas também locais onde as pessoas podem ir e interagir com os professores. Como o governo e universidades localizou investimentos estratégicos para os seus alunos, em especial para parcerias e pesquisas internacionais? Esse é um dos principais desafios que muitas universidades têm. O governo federal, durante os últimos anos, deixou de investir nas ciências. Antes era possível para nós utilizar fundos federais para criar alianças. Desculpe, eu troquei de língua. Eu não lhe ajudo. É tão difícil, vocês sabem. Voltando à pergunta, antes o governo federal costumava dar fundos para as universidades para desenvolver acordos internacionais e mudanças. Cada vez mais esse dinheiro não está disponível. Então, a maior parte das coisas que acontecem são nas instituições em si. A questão em qual extensão as universidades privadas e outras universidades estão dispostas a desenvolver consórcios nesses intercâmbios. Eu acho que o Brasil não tem fundos para essas propostas, esses objetivos. Eu acho que o governo federal do Brasil
criou um fundo para fazer intercâmbios de 100 mil estudantes para estudar no estrangeiro. É isso? Sim, a gente tem um programa agora no Brasil que tem a ideia de levar milhares de estudantes para o exterior, que é o Ciências Sem Fronteiras. Infelizmente, a administração ainda não está contemplada dentro desse programa, mas em breve vai estar, né? Já é um pedido tanto da Angrade quanto do Conselho Federal e dos conselhos regionais, e esse programa tem esse objetivo de principalmente poder levar a mobilidade desses alunos. A nossa maior dificuldade, quando a gente vai olhar em muitos dos processos de seleção, ainda são as barreiras da língua, de ter o conhecimento de outro idioma. Então, a gente ainda tem essa realidade dentro das universidades. Como que as universidades no Brasil ou no mundo se relacionam ou podem interferir na melhoria das empresas públicas e também auxiliar no próprio desenvolvimento dos governos, da gestão pública? In my country, no meu país, a origem das universidades públicas tinham que ajudar o funcionamento social. As primeiras universidades, lá ainda no século XIX, elas foram criadas para a melhoria da engenharia e de fundos. De muitas formas, na realidade, os estados ajudavam. A admissão nessas instituições mudou muito, mas ainda existem algumas parcerias entre umas universidades e cidades. As cidades se deram conta que a universidade é um bom aliado na mudança. Por exemplo, em Detroit, antes da crise econômica, havia um acordo entre as universidades e os governos para melhorar a cidade. Então, tem algumas universidades públicas que são bem voltadas para os negócios e tentam desenvolver parcerias com as companhias e os governos locais. É possível instituir uma... Fazendo um link, doutor Cabreira, entre a palestra do professor Naisbitt, que falou hoje pela manhã, não parece que os chineses estão emergindo e entrando na busca do sonho americano? yes, it's correct. Chinese É university. verdade, as universidades chinesas estão tentando trazer mais estudantes estrangeiros para a China. A Universidade de Xangai está tentando melhorar os seus padrões para trazer mais alunos para lá. Mas pensem, o que está acontecendo na China e em outros países? Eles adotaram os nossos sistemas, eles falam sobre créditos, departamentos. Nos últimos 30 anos, muitas universidades que foram fundadas na China, Arábia Saudita, eles adotaram as nossas estruturas. Eu não tenho visto nenhuma universidade em China que seja única, que seja verdadeiramente chinesa. Eles têm todos esses sistemas de crédito, o processo de credenciamento, eles copiaram nossas estruturas. Vocês não podem copiar. Excessive specialization. Lack of communication between Falta disciplines. uma The fact that you cannot use faculty comunicação in entre as other areas disciplinas. can complex your mind. As faculdades estão separadas porque os créditos. E eu fico impressionado que até os europeus adotaram o nosso sistema americano, But without thinking mas sem pensar da onde que vem, o que faz para eles isso é uma vantagem. our needs. Isso é uma coisa que tem que desenvolver a partir das nossas necessidades. A China está emergindo, ela está tentando capturar uma parte desses estudantes internacionais, mas tem que fazer um sistema diferente. Bom, quais os indicadores que são utilizados para avaliação dos resultados que visam aprimorar o ensino superior, que visam melhorar o ensino superior nos Estados Unidos? Esse é um problema. Uma universidade americana típica pública
tem muita demanda, como eu já falei. Por um lado, você viu o que o governo federal está tentando exigir das universidades para ter informação que produzam alunos formados que tenham empregos. Isso é muito caro. E, além disso, você tem indicadores que falam sobre as acreditações. No meu país, as universidades não podem dar diplomas se eles não são certificados por uma agência. Então, muitas regulamentações que as universidades têm que preencher. E até que ponto eles estão fazendo graduações nos cursos de master, doutorado e outros indicadores que são feitos pelo governo do estado para universidades, e indicadores mostram como o governo está trabalhando com esse dinheiro, está gastando muito dinheiro. Então, até que ponto os formados têm exames, algo como você é um contador, você é um médico, até que ponto você passa no teste que o estado oferece. Existem muitos. Você vê profissionais formados em administração como um diferencial para os cargos de gestão, por sua formação, por todo o desenvolvimento das suas habilidades, por ter uma visão mais conceitual, mais aberta? Essa é uma pergunta muito complexa. Gostaria de poder dizer, não estou trabalhando com a escola de negócios. A minha informação é geral, mas as mesmas tendências que eu falei para vocês, que pessoas que não estão muito especializadas, eles também vão para a escola de negócios, de administração. Recentemente, na escola de administração, está produzindo formandos que têm ideias cívicas e morais. As lições que aprendemos desse abuso de poder por parte da Wall Street, isso é ensinado na escola de negócios, que eles devem produzir formandos que não tentem maximizar o dinheiro, que não precisem conduzir negócios, que devam conduzir de forma ética os seus negócios. Doutor Alberto, no Brasil, temos também pelo Conselho Federal de Administração também uma pesquisa que é realizada com empregadores de administração, e que um dos itens que aparece, né, em primeiro lugar, como uma das avaliações que os empregadores desejam que esses formados em administração devem ter, é principalmente o comportamento ético. Isso é um desafio para nós também, porque temos um país onde temos muitos problemas com moral, ética e principalmente com todas as questões que a gente tem aqui de governo, de várias situações que são bem problemáticas. E isso se confirma com o que o senhor está trazendo para nós. E uma informação só que eu queria comentar. Atrapalha, né? Uma informação só que eu queria comentar é que a gente tem um grande desafio ainda nos nossos currículos de também conseguir fazer mais, cada vez mais, esse desenvolvimento do que vocês chamam de moral e cívica e desse desenvolvimento todo moral. Há pouco tempo eu fazia um encaminhamento de um aluno para uma universidade na Dinamarca e ele foi aprovado em todas as etapas do processo, e ao final ele só não foi aprovado porque o currículo dele não contemplava muitas horas de formação dentro desse processo. E agora, há pouco tempo, tive contato com ele, que ele fez cursos preparatórios para isso e conseguiu ingressar nessa universidade. Então, é interessante porque acho que isso, sim, pode ser um indicativo para a carreira de administração e para outras carreiras, do quanto isso hoje tem sido avaliado. Professor Alberto, estamos no nosso tempo. Se o senhor quiser se despedir, deixar alguma mensagem para o nosso público. Muito obrigada pela sua generosidade. Acho que aprendi muito mais de vocês do que vocês aprenderam comigo. Muito obrigada. A gente quer entregar um presente da nossa organização e agradecer por esse momento de reflexão. Muito obrigada.